Ok, hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos tentar entender um pouco mais sobre a situação dos donatistas que tinham uma briga feia com Agostinho, um dos homens mais reconhecidos na história da igreja. Mas antes de entrar nessa batalha, briga, etc., vamos para o livro de Atos, capítulo 1, e eu gostaria de só mostrar uma ênfase aqui em versículos 5 e 6 e 7 e 8. Então, Atos 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus está prestes a voltar ao céu quando ele fala isso. Os discípulos não sabem que ele está prestes a voltar para a glória, mas ele sabe, ele está preparando eles para essa saída. Então ele fala do Espírito Santo. Daí, versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Essa preocupação deles, e pode marcar a palavra reino, algo político, uma força política que vai ser divina e justa e boa, algo que na mente deles vai resolver os problemas dessa terra. Só que Jesus tinha outros planos. Versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós precisamos reconhecer que quando Jesus fundou a igreja, não era para ser algo político. Nós vamos para lugares diferentes, com políticas diferentes, etc. Por exemplo, ele diz aqui em versículo 8, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas não é algo político. Paulo diz para nós que a nossa espada não é algo carnal, como por exemplo as armas do governo. A nossa espada é a Bíblia. E nós não precisamos forçar conversões ou forçar pessoas para dentro de uma igreja. Nós precisamos ser testemunhas, que quer dizer a nossa experiência com Cristo na nossa salvação, algo que a gente, vamos dizer entre aspas, viu e ouviu. Somos testemunhas. Daí é para nós transmitirmos essa experiência para os outros. Dizendo isso, você não tem que ser teólogo, o pastor, o missionário, o evangelista, para poder ganhar alguém para Cristo. Se você já foi salvo por Jesus, o Espírito Santo já entrou em você e você é testemunha dessa experiência sobrenatural e que aconteceu no momento, mas tem efeito eterno. Então você simplesmente leva esse testemunho para os perdidos e através disso os outros percebem a necessidade que eles têm. Esse é o ministério da igreja hoje. E por causa disso nós podemos e devemos influenciar políticos, governos, jornalistas, celebridades, pessoas que têm grandes empresas ou qualquer pessoa nesse planeta. Mas afinal de contas, a nossa influência em si não é política, ok? É espiritual, é um efeito na consciência das pessoas. Mas vendo aqui versículo 6, nós vemos que há ainda uma certa preocupação com a parte política. Nós queremos resolver coisas, né? Durante as eleições aqui no Brasil, nós cristãos queremos influenciar. Nós não queremos um novo presidente que é louco e errado e pecaminoso, ímpio e
faz coisas contra a vontade de Deus. Nós não queremos isso, nós queremos um homem que serve a Deus e tudo isso. Então, nós tentamos influenciar. Nós não devemos querer fazer coisas erradas, mas coisas boas, coisas de Deus para influenciar os políticos, etc. Mas enfim, essa preocupação existe. Aqui na apostila, página 27, nós estamos vendo um conflito religioso, mas também político, entre a Igreja Católica, especificamente com Agostinho, um teólogo, escritor, filósofo, ele versus quem? Os donatistas. E Agostinho, a teologia dele se desenvolveu ao longo dos anos e, na verdade, muita coisa melhorou, nem tudo, tem coisa que piorou. Inclusive, e especialmente por causa desse conflito, não sei porque eu estou tendo tanta dificuldade hoje com esse microfone, mas fica descendo, não estou conseguindo apertar bem esse negócio aqui. Talvez, Gregório, você tem um músculo para apertar bem forte aqui enquanto eu estou ensinando? Talvez não, né? Quem malha aqui? Paulo, você malha, né? Você consegue virar esse negócio daqui? Normalmente não tenho tanta dificuldade. Enfim, eu vou ficar ensinando assim com o microfone, daí eu volto cada 5 minutos assim. Cochilando com algumas pessoas, né? Não, brincadeira, ninguém está cochilando não, né? Enfim, os donatistas, eles não concordavam com especificamente algo feito na igreja, que foi o seguinte: um bispo que não fazia coisas de acordo com a Bíblia, pelo menos no entendimento deles, estava escolhendo outros líderes na igreja, etc. E os donatistas falaram: não, nós não aceitamos isso. E Agostinho, com outras pessoas, observando a natureza dos donatistas, falaram: não, esse grupo está atrapalhando o desenvolvimento da igreja, porque na mente dele e na mente da igreja católica há um casamento entre a religião e o Estado. Então, se um grupo não concordar, se afastar das escolhas da igreja católica, então esse grupo é problemático. Na verdade, um grupo de hereges, um grupo de pessoas que não estão fazendo o certo, é pecado. Ele falou que é pecado grave. Diz aqui, página 27, inicialmente o maior conflito que os donatistas tinham com a igreja católica era o ministério dos bispos, que não tinham um bom testemunho. E outras doutrinas saíram do conflito. As crenças principais dos donatistas eram o seguinte: a separação entre a igreja e o Estado. Quanto a eles falavam: olha, nós precisamos ter uma divisão. O Estado deve governar para eliminar crime, para defender as pessoas, esse tipo de coisa. Mas o objetivo do governo não é, preste atenção, não é para governar a consciência das pessoas, as nossas crenças, e nos forçar a entrar em uma igreja que é a igreja do Estado. Você pode ler o Novo Testamento inteiro, de Mateus até Apocalipse, e você nunca vai achar uma passagem que diz que o alvo de Cristo é que um dia a igreja se torna o governo do mundo. Não existe. Ele disse: nós não somos o mundo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós somos uma influência no mundo, mas nós não somos o mundo, nós não controlamos o mundo, nós influenciamos o mundo. A diferença é imensa. Mas infelizmente, quando Constantino legalizou o cristianismo e começou a dar ofertas, dinheiro e tudo para os bispos, isso mudou radicalmente nas mentes da maioria. Só que tinha os grupos, como batistas, que falavam: não está certo isso, nós não concordamos com isso, e deve existir uma separação. Se eu não concordo com a sua igreja, eu não devo precisar ser membro dela, eu posso ser membro de outra igreja. E não é bom ter essa liberdade religiosa hoje em dia aqui no Brasil. Se não concorda com uma igreja, você vai em outra, né? Bom, eu digo isso sabendo que tem gente que sai de qualquer igreja por causa de qualquer coisinha. Não seja assim.
não seja infantil. Mas, ao mesmo tempo, se um pastor pregar só prosperidade, e ele não prega a salvação, nunca menciona o inferno, o pecado pode qualquer coisa, ou ele prega as obras para a salvação, não é bom poder sair daquela igreja e falar, essa igreja nem prega o evangelho, eu vou para outra. Isso é bom, é maravilhoso, é bíblico poder sair de uma coisa dessa e ir para outra coisa. E os donatistas tinham essa crença. Essa é uma das coisas principais das igrejas batistas hoje. Em outras palavras, o que nós pregamos e acreditamos hoje em igrejas batistas não é algo que saiu com os protestantes quando eles saíram da igreja católica. Já tinha gente, séculos antes da reforma em 1517, que já falava, não, deve existir uma separação. Segunda coisa aqui, membresia regenerada da igreja. Esse grupo enfatizava, quem é membro da igreja deve ser salvo. É como a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, que nós fazemos parte da igreja quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. E biblicamente isso quer dizer no momento que você nasce de novo, ou seja, no momento que você recebe nova vida sendo salvo. Você recebe Jesus, você fica regenerado, você nasce de novo, você é salvo, seu destino agora é o céu. Nesse momento, você invisivelmente entra no corpo de Cristo. E visivelmente nós demonstramos isso pelo batismo nas águas. Lembra, você morre com Cristo, fica sepultado, ressuscita. Quando você é batizado, você simboliza essa morte com Ele, sepultamento e ressurreição. E quando você faz isso, isso coloca você dentro do corpo local, ou seja, a igreja local. Então, sendo assim, os donatistas falaram, nós não concordamos com Agostinho, nem com a igreja no geral, a igreja católica. Porque eles estão dizendo que precisamos forçar politicamente cada pessoa do império a entrar na igreja. E se não entrar na igreja, você é herege e você deve morrer. Que ficou desse jeito, feio e agressivo. E os donatistas falaram, não está certo isso. Quem é da igreja de verdade é salvo. Não existe forçar. Não existe essa obrigação. Se a pessoa não quiser fazer parte, a decisão fica com a consciência da pessoa. E na verdade, vocês acham que realmente vale a pena o governo forçar você a fazer parte da igreja estatal? Isso vai mudar sua mente, sua ideia, vai mudar. Não, tá bom, então agora eu sou católico. Não, você ainda tem independência total aqui no seu cérebro. Então não funciona. Mas, historicamente, desde tempos antigos, quase toda a história do mundo, o governo procura governar a consciência da pessoa. E olha, sai do oeste nesse momento e vai para outras partes do mundo. Até hoje, tem muitos lugares no mundo onde o governo exige certa crença. Você vai ser assim religiosamente e você não tem outra escolha. E você não pode praticar sua fé desse jeito. Tem lugares que até falam, nós somos abertos, você pode ser de outra religião. Só que você não pode procurar evangelizar ninguém. Como, por exemplo, Paquistão. Você pode ler a página principal da embaixada deles, consulado deles, você lê. Eles falam, não, mas pode ser qualquer coisa. Só que não pode evangelizar ninguém. Ou seja, você não pode praticar a sua fé de uma forma aberta, né? Que é muito ruim para a fé cristã, porque a maior parte da nossa prática é para ser feita lá nas ruas, não aqui dentro do prédio. Ou nossa igreja não será bíblica. A terceira coisa aqui, liberdade religiosa, que tem a ver com o que eu estou enfatizando. Eles acreditavam, todo mundo pode crer o que você quiser. E a quarta coisa, o batismo do crente, e não o batismo de infantes. Eles não concordavam com isso.
Se a salvação é pela graça por meio da fé, isso quer dizer que você tem que crer. É impossível um nenezinho crer, então não tem como batizar infantes. E essa ideia estava crescendo e crescendo e crescendo. Infelizmente, ficou tão forte na Igreja Católica que quando os protestantes saíram, Martinho Lutero, João Calvino, eles ainda batizavam bebês. E até hoje, se você for para uma igreja tradicional, das igrejas luteranas ou presbiterianas, eles ainda batizam bebês. Mas isso não está na Bíblia. Mas vai comunicar graça para o bebê. Não, não vai dar nada. A salvação é pela graça por meio da fé, não pelas nossas obras, não pelas obras dos pais batizando o bebê. Nada disso salva ninguém. Mas isso aconteceu. E os donatistas, então, são os nossos antepassados. Eles fazem parte do grupo, dos grupos, vamos dizer, que falaram, não, nós não vamos aceitar a Igreja Católica. E muitos morriam por causa disso. E eu digo batistas porque antes disso tinha os anabatistas, e nós recebemos esse nome, batistas e anabatistas, não porque a gente escolheu esse nome. A gente falou, nós não aceitamos esse batismo da Igreja Católica, porque não é batismo do crente, nós queremos batizar essas pessoas da forma correta, que agora creem em Jesus de verdade. Então eles falaram, vocês são rebatistas ou anabatistas. E eles deram esse nome para nós ao longo do tempo. Então, para nós, nós usamos esse nome hoje como uma descrição, não como uma lealdade assim. Esse é meu time, eu sou dos Coríntios, de São Paulo. Não é desse jeito. Isso é feio. Não, é porque a crença principal é bíblica. Então eu vou fazer o máximo para não estar numa situação que eu preciso frequentar uma igreja que batiza bebês, ou que prega prosperidade ao invés de pregar o evangelho. Eu não vou fazer isso. Esse é o coração dos nossos antepassados e dos que realmente são batistas até hoje. Nós não dizemos que nós somos os únicos salvos, porque não é verdade. Você pode ser católico e receber Jesus, ser salvo e ainda estar na igreja católica. Só que, se você realmente ouvir a palavra de Deus, você vai chegar a um certo ponto e falar, que eu estou aqui? Tem toda essa idolatria, entre outras coisas, e você vai ter que lidar com isso. E tem gente que sai. Eu me lembro de um presbiteriano que influenciou muito o meu pastor. E com, não sei, 70, 80, 90 anos de idade, eu não lembro. Ele percebeu, batismo nas águas por imersão, depois de ser crente, é o batismo válido e bíblico. E esse senhor que influenciou o meu pastor, ele foi batizado com muitos anos de idade, porque ele percebeu o batismo na igreja presbiteriana não é batismo bíblico. Isso não alterou a salvação dele, mas ele ficou mais bíblico, porque ele foi batizado da forma bíblica. Agora, vamos para o número 2 aqui, e ver o relacionamento da igreja com o governo de 313 a 566. Lembra, nós estamos estudando sobre Tiatira, mas eu falei que precisamos voltar para o período antes para dar uma conclusão para essas ideias, essas coisas. Os donatistas continuavam a ter uma influência, como eu falei, até hoje, né? Essa ideia de ser batista, de ser separado da igreja estatal e tudo, que influencia muitas outras denominações até hoje. Mas aqui nós queremos ver como politicamente o governo estava lidando com a fé cristã antes e até dentro do período de Tiatira. Então, vamos voltar para Constantino. Constantino legalizou o cristianismo em Roma em 313. Constantino também procurou governar o desenvolvimento da teologia da igreja. Os donatistas faziam uma boa parte da controvérsia nessa época, provocando algumas das decisões do imperador. Então, haviam conflitos, sim, mas pelo menos o cristianismo tinha a legalidade, deu para você praticar a fé cristã e não ter conflito, vamos dizer. Só que o governo colocou a mão dele dentro
da fé cristã, porque Constantino, que legalizou, também falou, mas peraí, eu quero governar o desenvolvimento da igreja, das crenças dela. Tem confusão sobre quem é Jesus, então vamos lidar com isso. Eu vou governar essa discussão. Letra B, o imperador Teodósio fez com que o cristianismo fosse a religião oficial do império em 380. Isso foi essencial para o desenvolvimento da igreja católica. Então agora a coisa está ficando bem mais forte. É a religião oficial do império. O que isso quer dizer? O povo estava aos poucos perdendo liberdade de novo. Não que você não podia ser outra coisa, você podia nessa época, mas agora que o Estado reconhece uma religião, o que acontece com as pessoas que querem liberdade de consciência? Olha, eu não sou ateu, eu creio que Deus existe, mas se alguém quiser ser ateu, me ouça bem, amém. Fica à vontade. Se você não quiser crer em Deus, é sua escolha. A pessoa quer ser muçulmano, tá bom. O problema é quando a crença da pessoa prejudica a vida dos outros. Então, por exemplo, se o muçulmano usar o Alcorão para dizer que eu preciso morrer, daí eu preciso e quero que o governo me ajude, me proteja do muçulmano que segue o Alcorão. Mas se ele quiser acreditar no Alcorão e não praticar essa parte, então fica à vontade, porque é crença, é consciência. Mas aqui Teodósio falou, não, é a única religião oficial. 380, a coisa está correndo. 312 era ilegal, 380 já pode. Desculpa, além de já pode, já é a religião oficial do império. Letra C, Roma em si foi atacado várias vezes em 476, quase um século depois, o seu último imperador foi tirado. Isso dividiu o império em duas partes, o Ocidente e o Oriente. O Oriente é chamado Bizantino, Império Bizantino. A igreja, porém, persistia com um tipo de comunhão que tinha conflitos toleráveis entre o Ocidente e o Oriente. E nós vamos ver como, ao longo desse período, depois dessa divisão do império, os papas ganharam mais poder e mais poder. Então, o que acontece? Há uma divisão em 476 do império, mas a igreja em si não sofria tanto igual o próprio império político, mas a igreja estava crescendo politicamente no império, isso em 476. Letra D, Justiniano procurou ressuscitar o império para a sua glória anterior. Então, Justiniano, ele falou, olha, eu não gosto disso, nós ficamos divididos, e ele queria ser aquele imperador que ia influenciar, então ele vai atrás disso, eu vou melhorar o império. Como, Justiniano? Como que você vai fazer isso? Ele fechava templos, perseguia os pagãos, e estabeleceu a igreja estatal. Ele perseguia os donatistas. Ele construiu a Santa Sofia, uma catedral que servia como um tipo de Capitólio da Igreja Católica no Império Bizantino. Ele recebeu os títulos o Senhor do Mundo, o Mestre da Igreja, o Teólogo Amador. Olha esse título aqui, o Senhor do Mundo, o Mestre da Igreja. Contribuiu para a história o Código Justiniano em 534. Isso codificou as leis do império para os próximos 1000 anos. Então esse Justiniano, ele tinha grande influência, especialmente com essas leis. E olha aqui essas leis. Por essas leis, os anabatistas foram perseguidos. O código declarava, a heresia é uma ofensa contra, olha aqui, não somente contra a igreja, mas contra a ordem civil, e merece o quê? A pena de morte.
Então ele falou, para eu unir o império novamente, eu vou ter que unir as pessoas dentro da igreja estatal. Eu preciso controlar a igreja. Justiniano. Então ele declarou, se você acredita e prega algo diferente do que a igreja estatal, é heresia e merece a morte. A falta de pagar o dízimo é crime contra o Estado, não somente um pecado na igreja que você tem que confessar a Deus e se arrepender, mas não, é contra o Estado. É proibido realizar cultos fora da igreja católica. Não pode. Não pode ter estudo bíblico, não pode fazer um culto em casa, tudo segundo o sistema da igreja católica. E é proibido rebatizar, que era algo especificamente contra os donatistas e outros grupos, como por exemplo, chamados os anabatistas. Você não pode. Então, novamente, lembra da preocupação dos apóstolos quando Jesus voltou para o céu. Eles perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E basicamente nós podemos parafrasear Jesus e falar, não, não, agora não. E não deve ser a sua preocupação. Vocês vão ser testemunhas. Ao longo do tempo, a igreja e muitos perdidos que entraram na igreja falaram, não, vamos ajudar Jesus. Nós queremos o reino agora. Como Agostinho disse, na verdade, a Igreja Católica é esse reino de Cristo que vai terminar no ano 1000 DC. É uma grande mentira, que loucura. Jesus disse em Atos 1, essa não deve ser a sua preocupação. Ganhe almas, sejam testemunhas de mim e da sua salvação. Mas não, irmãos, não aconteceu isso. E isso formou a Igreja Católica na Europa, que espalhou no planeta e agora é a maior influência religiosa no mundo, essa igreja católica.